Programa Simples Assim. Apoio Unimed Catanduva. Cuidar de você. Esse é o plano. Arte e Companhia. Cursos e artigos para artesanato. Escola Infantil Gente Miúda. Educando com carinho. Etc e tal. A loja que veste sua família com bom gosto. Café descafeinado. Às vezes as pessoas o tomam por opção e outras vezes até por recomendação médica, porque a cafeína pode fazer algum mal ou trazer algum problema para a própria saúde. Mas café descafeinado passa por um processo para ficar assim. E para entender como é este processo e mostrar para você que está assistindo Simples Assim, nós estamos neste momento na Cocan Descafeinação. É a única indústria que existe no Brasil que faz esse tipo de trabalho. Quem vai explicar para a gente todo esse processo e como é que ele funciona é o Dorival Amatuzzi, que é o chefe de operações da Cocan Descafeinação. É isso, né, Amatuzzi? Isso mesmo. Muito obrigada por receber a gente. Nós já vimos que tem uns potinhos de café aqui. É desse jeito que o café chega aqui para vocês? É sim, Gislaine. Nós recebemos o café, os grãos, né, a matéria-prima, e a gente processa esses grãos. E depois de descafeinado, a gente ainda tem o produto em grãos, mas sem a cafeína. E aí esse café que foi descafeinado vai passar pelos processos normais, que a gente já mostrou no Simples Assim, né? Para virar o café solúvel ou o café extrato, as outras coisas que a Cocan faz com o café. Isso. Na verdade, aqui nessa fábrica, o café descafeinado solúvel, ele é um café produzido a partir de uma matéria-prima que foi descafeinada. Então, nessa fábrica de descafeinação, nós produzimos tanto para produzir café solúvel, quanto para abastecer as torrefadoras do Brasil, que vendem café torrado e moído solúvel. Então, eles enviam o café deles para a Cocan, a gente descafeína e devolve para eles os grãos descafeinados, aí eles vão torrar, vão colocar no pacote deles e vão colocar no nosso mercado de varejo brasileiro. E como é que se descafeína o café? Então, a descafeinação do café, ela é feita a partir de um solvente, que ele tem muita afinidade pela cafeína. Então, basicamente, os grãos de café são colocados em contato com essa substância, a cafeína migra dos grãos para esse solvente, e depois a gente seca o café novamente. É um processo que leva em torno de 32 a 36 horas. Devidamente paramentados, a gente está aqui então na área onde o café começa o processo de descafeinação. E o Amatuzzi vai explicar para a gente o que é que são esses equipamentos todos aqui. Então, Gislaine, aqui nós temos os extratores, tá? Nós temos 8 extratores. E nesses equipamentos aqui é feita a descafeinação. Então, 3 fases. Então, molha o grão, aquece, isso por 2h30. Depois o produto fica em contato, o grão de café fica em contato com o solvente, que é o que vai remover a cafeína, por cerca de 15 horas. E a terceira fase a gente retira o solvente. Aí o café, no final da terceira fase, ele está sem cafeína, sem solvente, pronto para ser seco e já virar uma matéria-prima para outros processos, que pode ser para produzir café solúvel descafeinado ou para produzir café torrado e moído, para vender no pacotinho lá no supermercado. Aqui cabem quantos quilos ou quantas sacas de café? Então, em cada extrator a gente carrega com 70 sacas de café. E cada saca tem quantos quilos? São 60 quilos cada saco. Nossa, então dá para botar um montão de café. E aqui o secador fica aqui por perto também. Isso. A próxima etapa é a secagem. Então o café vai sair daqui dessa área em torno de 60%, 70% de umidade, e esse café vai passar por 12 horas de secagem com ar quente, e na saída do processo lá de secagem ele vai ficar com em torno de 12% de umidade. Mas isso a gente vai ver na etapa seguinte.
Exato. O café passou por aquela etapa de extração, né? E agora nós estamos na etapa de secagem. Então esses equipamentos que a gente vê aqui são os secadores, tá? E o tempo de processo aqui é mais ou menos 12 horas. Ele passa pelos 2 secadores que tem aqui. Isso, a gente chama de 2 estágios, né? Tem um primeiro estágio de secagem e um segundo estágio de secagem. O meio que a gente usa para secar é o ar quente, que ele vai de 50 a 70 graus Celsius, tá? E essa temperatura tem que ser controlada. Exato, a vazão de ar, a temperatura, tudo é controlado, de modo que a gente tem, ao final do processo, o café descafeinado com mais ou menos 12% de umidade. E aí, depois que ele passou por isso aqui, ele vai para esses bags ou ele tem outro processo? Isso, dependendo do cliente, né? É a embalagem que ele solicita, tá? Então, que nem esses cafés em big bags vão para um cliente que tem um processo mais mecanizado, né? Então ele utiliza empilhadeiras para manejar esses big bags. E tem o quê? 1.200 quilos cada? Exato, cada big bag são 20 sacas de café que dão 1.200 quilos. A gente pode ter bag até de 25 sacas, que seriam 1.500 quilos, né? Mas hoje a gente está trabalhando, esses aqui são de 20 sacas. E alguns clientes preferem o jeito tradicional, que é o café em sacaria de 60 quilos, tá? E que nem esse aqui, por exemplo, é um café para 3 corações. Esse café já está descafeinado? Esse café já está pronto, já está descafeinado, pronto para ser entregue para o cliente. Nessa etapa aqui, que é a final do processo, a gente só tem café descafeinado, até para uma segurança de não misturar café que ainda tem cafeína e café que já está descafeinado. Então, café com cafeína, a matéria-prima fica do outro lado da fábrica. Aqui é só produto, já pronto para ser enviado para o cliente. Nós vimos naquelas embalagens que você nos mostrou no começo, aquelas vasilhas que tinham café antes e depois do processo de descafeinação. Ele não fica com a aparência modificada, é muito sutil. Devido ao aquecimento, à secagem em si, o café, o grão de café, ele escurece um pouquinho, fica um pouquinho mais escuro. E algumas pessoas até confundem com café torrado, mas ele ainda não está torrado. Ele ainda precisa passar por uma torrefação. Ele só fica um pouquinho mais escuro do que o produto antes de descafeinar. Nessa etapa aqui a gente encerrou o processo de descafeinação, mas o trabalho de vocês ainda inclui o tratamento da cafeína que foi retirada. Exato. Então assim, nós temos uma fábrica que descafeína o café e nós temos um outro processo onde a gente purifica a cafeína, que a gente vai ver no próximo etapa. Essa parada agora é para mostrar exatamente de que jeito fica a cafeína depois que é extraída do café. Vira o que é isso? É uma pedra, um pó? O que é isso? Então, entre o café com cafeína e o café descafeinado, a gente remove esse produto aqui que a gente chama de cafeína bruta. Por que a gente chama de cafeína bruta? Porque aqui eu não tenho só cafeína. Eu tenho cafeína, tenho alguns óleos do café, um pouquinho de celulose. Então isso aqui deve dar em torno de 70% de cafeína, essa massa aqui que a gente tem. Então ela cristaliza e vira uma pedra dura, tá? Então, e esse produto aqui nós vamos submeter a um novo processamento, que é para purificar isso aqui, para produzir a cafeína pura. E depois, as coisas que saem desse processo, os óleos também são utilizados? Não, isso aí são todos descartados. A gente só para tirar a cafeína mesmo? Só para purificar a cafeína. Para trazer ela pura, em torno de 99,8% de cafeína. Cada embalagem dessa tem que quantidade? Vocês têm ideia de peso? Cada saco desse aqui deve ter em torno de uns 40, 50 quilos de cafeína bruta. Depois que processa, dá o que de cafeína pura? Olha, aqui está com 60% de pureza, vai dar, nela pura 99%, deve dar metade disso aí, um pouco mais.
Nós estamos agora num lugar onde se faz o processamento, a purificação, então, daquela cafeína que foi extraída. Qual que é o processo agora, Matuza? Então, aqui nesse processo de purificação, nós também temos duas etapas, tá? Em uma primeira etapa, a cafeína bruta, ela é dissolvida junto com cal, tá? Isso para aumentar o pH dessa solução, para que facilite a cristalização da cafeína. Então, fiz essa solução de cafeína bruta com cal e água, a gente envia essa mistura para as bandejas, onde essa mistura vai esfriar e a cafeína vai cristalizar. Nessas bandejas que a gente está vendo aqui, elas ficam paradinhas, ficam quietinhas ali, elas não ficam chacoalhando, sacudindo nada. Nada, ela fica em repouso e com o resfriamento dela, a cafeína vai cristalizando, tá? E depois que essa cafeína cristalizou, a gente passa em uma centrífuga para remover o excedente de água e aí se torna esse produto, que é a cafeína semipura, que vai ter em torno de 85% a 90% de pureza. Esse tipo de pureza, esse grau de pureza, é utilizado pelo mercado ou só precisa ser a pura mesmo? Olha, nós já exportamos algumas vezes a cafeína nessa situação aqui, com essas 85% de pureza. Mas assim, não é o comum, tá? Então o comum é a gente processar de novo numa segunda etapa, só que aí a gente mistura com carvão ativado, porque o carvão ativado ele vai adsorver as impurezas, tá? E aí passa por uma nova cristalização, onde ela vai alcançar 99,8%, 99,9% de pureza. E essa nova cristalização é nesse mesmo procedimento que a gente mostrou? Não, aí a gente tem uma outra etapa. Essa então seria a última etapa e o Matuza vai explicar pra gente o que é esse panelão aqui que parece uma sopa de cafeína. Então, conforme eu expliquei na última etapa que a gente viu, que era da cafeína semipura. Então a cafeína semipura, a gente mistura ela com carvão ativado, né? Esse carvão ativado ele vai adsorver as impurezas e a gente filtra até não ser detectado mais o carvão ativado. Essa cafeína filtrada, ela vem para cristalizadores, né? Com o resfriamento ela cristaliza outra vez, mas ela ainda tem água, conforme pode ser visto aqui. Então nessa máquina aqui a gente elimina a água e a cafeína vai formar um pó, passa por um moinho e aí ela fica nessa forma aqui, que é um pó fininho, né? Parece um polvilho, né? Exato, parece um polvilho bem moído, né? Mas ela ainda tem um residual de água. Então ela vai ser carregada em bandejas. Nessas bandejas que parecem aquelas que a gente vê em padaria. Exato. Então ela é carregada nas bandejas e essas bandejas num carrinho que vai para uma estufa de secagem, onde ela fica em torno de 10 a 12 horas para secar, para alcançar os 99,8% de pureza. De pureza e já qual a umidade que ela tem que ter? Não tem quase umidade nenhuma, né? Sequinho, um pozinho bem sequinho. Bem seco, porque 99,8% de pureza vai sobrar 0,2 aí para água, mais alguma coisa. E aí encerramos o processo de descafeinação. Isso, aí assim, ela ainda vai para uma embalagem, né? Então essa cafeína ela vai em barricas, para poder, acondicionada em barricas, para poder entregar para os clientes. Quem compra a cafeína de vocês? Olha, cafeína ela é vendida para indústrias que fazem energéticos, para alguns sucos, para incorporar alguns sucos de guaraná e também pode ser utilizada também em produtos de beleza. O grãozinho do qual foi retirada a cafeína, que a gente está vendo aqui alguns que já passaram pelo processo, ele retém alguma porcentagem, ainda que mínima, de cafeína?
Olha, pela legislação, ele pode ter até 0,08% de cafeína. Para ser considerado descafeinado. Isso. Mas no nosso caso, para o nosso processo aqui, o Robusta, que é o café Conilon, ele sai daqui 0,04%, 0,05%. E o Arábica, ele sai da Cocan com 0,02%, quase zero mesmo de cafeína. Há quantos anos a Cocan faz esse processo de descafeinação? A fábrica de descafeinação foi instalada em 1974 e a purificação da cafeína em 1975. E por que é que as pessoas pedem? Eu falei no começo da nossa matéria que algumas por opção que preferem o café sem a cafeína, porque a cafeína não deixa de ser o estimulante, e outros até porque não podem tomar cafeína. São esses os motivos que fizeram com que o mercado buscasse produzir esse tipo de café? Assim, pessoas que têm problemas cardíacos, né? Elas têm recomendação médica, né, para não utilizar o café normal, né, o café cafeinado, né? Então, por isso, elas utilizam o café descafeinado. Agora, existem pessoas que optam por isso aí por questões, por exemplo, à noite, né? Estou com vontade de tomar um café à noite. E a cafeína, ela inibe um pouco o sono, né? Então, é uma opção para se tomar café à noite, por exemplo. A gente falou também que a Cocan é a única brasileira, a empresa no Brasil, né, a produzir o café descafeinado, mas acho que na América Latina também, porque o José Roberto tinha dito que na América Latina não tem mais, no México é a mais próxima. O México ele tem 2 ou 3 fábricas de café descafeinado. Eles estão muito próximos dos Estados Unidos e assim, o mercado americano de 15% a 20% do mercado de café lá é descafeinado. Qual que é a proporção ou o montante que se processa de descafeinado aqui hoje? Olha, a fábrica aqui ela foi instalada com uma capacidade de 80 mil sacas. Mas esse ano nós estamos com um aumento de demanda, tá? Então a gente trabalhou os nossos processos, os nossos procedimentos e nós já estamos operando com uma capacidade de 100 mil sacas ano. Esse café descafeinado é consumido dentro do Brasil ou é mais para o exterior? Olha, a maioria dele é consumida no Brasil. Tá? O brasileiro gosta de café descafeinado? Hoje, assim, um mercado que cresceu muito foi o mercado do Nordeste, tá? Para café descafeinado. Mas, em geral, assim, são pessoas que têm questões de problemas cardíacos, né? E, assim, o café descafeinado, normalmente, ele é um pouquinho mais suave do que o café normal, né? O café com cafeína. Com cafeína, Então, é que nem quando a gente fala de Coca-Cola, né? Então, assim, essas pessoas que têm problemas cardíacos e os que gostam de um café um pouquinho mais suave, então eles acabam optando pelo café descafeinado. Trabalhando com isso, qual que é a tua preferência? Olha, eu gosto dos dois. Eu gosto dos dois, assim. Tem momentos que eu prefiro descafeinado, outros que eu prefiro regular. Muitíssimo obrigada pelas informações. Obrigado, eu. Programa Simples Assim. Apoio Unimed Catanduva. Cuidar de você. Esse é o plano. Arte e Companhia. Cursos e artigos para artesanato. Escola Infantil Gente Miúda. Educando com carinho. Bahia Malhas, a loja da família. Você conhece, você confia. O Centro de Beleza Sueli te espera para te deixar ainda mais linda. Para os cabelos tem cortes, coloração, penteados e uma super novidade, o tratamento orgânico. Tem também maquiagem, depilação, manicure e pedicure e a sala da noiva, com tudo o que ela sonha para o seu dia ser especial. Aqui você fica linda por dentro e por fora. Centro de Beleza Sueli, você linda todo dia. Em Catanduva, na Rua Bahia 507, centro com estacionamento.